Olá pessoal, vamos falar hoje sobre Revolução Francesa, de 1789 a 1799, ou seja, foram 10 anos de revolução que marcaram esse país da Europa. Na aula anterior, nós falamos sobre o período antes da Revolução, ou seja, pré-revolucionário, o que a França tinha, como é que a França estava antes da Revolução. Falamos que a tomada da Bastilha é o episódio considerado pelos historiadores como o marco inicial da Revolução, e na aula anterior nós falamos sobre esse período antes da Revolução, né? Ou seja, antes da tomada da Bastilha. Então vocês podem observar aí que foi feita uma linha do tempo. Nessa linha do tempo nós temos os 10 anos que a Revolução marcou a França, marcou esse país europeu. Depois dessa Revolução terá impactos no mundo inteiro, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, mas vamos focar hoje nesses 10 anos, que foram poucos anos, mas muito intensos no país. Lembrando que essa linha do tempo faz ali uma lembrança, uma menção a esse período anterior da França, antes da Revolução. Vimos na aula passada que antes de 1789, né, que é o marco inicial dessa revolução, a França era um país de antigo regime, tinha um rei absolutista. Nas vésperas da Revolução, esse rei era o Luís XVI, casado com Maria Antonieta. Tinha uma sociedade estamental marcada pela desigualdade, né, pelos estamentos. O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza, o terceiro o povo, os camponeses, os burgueses, os sans-culottes, os 97% da população, né, que sustentavam os privilégios dos 3%. Falamos isso. Quem quiser pode ver o vídeo anterior, falamos detalhadamente sobre esse antigo regime francês, nas vésperas da Revolução. E para completar, rei autoritário, sociedade desigual, a França nas vésperas da Revolução passou por uma grave crise econômica. A fome, né, atingiu o país, começou a faltar pão, principalmente, muitas coisas faltaram, mas o pão é uma referência, que é um produto bastante cobiçado, né, consumido pelos franceses. Por um problema agrícola do trigo, começou a faltar pão e o povo passava fome, e um ato da monarquia francesa foi visto como um abuso, né, com a população francesa, que foi a ajuda financeira que a França forneceu aos Estados Unidos para que esse país da América se separasse, se tornasse independente em relação à Inglaterra. Então o país passava fome e a monarquia francesa preocupada com a política externa de apoio à independência dos Estados Unidos. Então esse cenário aqui de caos, né? Vou escrever aqui, ó, caos que a França passava antes da Revolução, antes de 1789, como eu estou apontando aqui, que é o episódio símbolo dessa revolta do povo. É o momento que a população francesa toma a Bastilha, símbolo do absolutismo francês, e aquilo é visto pelos historiadores como o marco inicial da Revolução, porque ali estava sendo tomado o símbolo do autoritarismo, do poder, da supremacia do rei. E aí, a partir daí, começa a Revolução na França. Ok? Então, esses 10 anos nós vamos falar nesse momento. Nós estamos dividindo aqui esses 10 anos de Revolução Francesa em 3 períodos, tá? 3 fases, como vocês podem observar aqui. São 3 momentos diferentes. Isso não é um consenso. Os historiadores, para melhor entender esse período, dividem em quantidades de períodos diferentes. Alguns identificam o pós-1799 como um quarto período da Revolução. Enfim, uns colocam o antes da Revolução, da tomada da Bastilha, também como uma fase da Revolução. Enfim, não vai haver um consenso entre os historiadores sobre essa divisão. Essa divisão é mais um método encontrado, um instrumento encontrado para que os historiadores expliquem de forma melhor e estudem, né, e passem as informações de uma maneira mais esclarecida do que aconteceu na França. Então não existe uma divisão correta, existem divisões diferenciadas para o melhor entendimento da Revolução Francesa. Nós aqui então vamos dividir em 3 fases, tá? Esses 10 anos
de Revolução Francesa a partir da tomada da Bastilha. É importante primeiro a gente destacar esse documento aqui, já estamos aqui na primeira fase, que foi aprovado na França pelos revolucionários, que é um documento de referência para o mundo todo. É um documento de referência, inclusive, para a atual Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, aí nós ainda não temos esse documento atual, nós temos a raiz disso, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento aprovado pelos revolucionários franceses, que serve depois de referência para o mundo inteiro. Vamos pegar num plano mais próximo as características dessa primeira fase, da Revolução Francesa. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma declaração da França para o reconhecimento dos revolucionários franceses ao direito à liberdade, que todo cidadão deveria ter, não só da França como no mundo, o direito à segurança, à propriedade e à igualdade perante a lei, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Então é um anúncio revolucionário, porque se nós voltarmos lá na França antes da Revolução, na sociedade estamental, não era assim que funcionava. Na sociedade estamental havia uma declarada, uma oficial desigualdade, onde 97% da população tinha que manter os privilégios de 3%. E aí a Declaração Universal dos Direitos do Humano, dos Direitos do Homem e do Cidadão, nesse momento, depois, mais tarde, vai se transformar em direitos humanos, nesse processo todo. Essa declaração, esse documento universal dos direitos do homem e do cidadão reconhece que, independente de berço, independente de cor, vamos dizer assim, de classe social, todos são iguais perante a lei, certo? Vimos também a aprovação dessa primeira Constituição do processo revolucionário. Essa Constituição é fruto dessa Assembleia Constituinte organizada pelo terceiro Estado, pelo povo, E nessa Constituição, nessa lei máxima, nessa Carta Magna do país, foi estabelecido algo revolucionário do ponto de vista de que o rei, o monarca, agora ele tinha que seguir uma Constituição. Então o nome disso é monarquia constitucional, ou seja, aquele rei que antes era absolutista, como vocês podem ver aqui, antes de 1789, agora ele vai ter que seguir uma Constituição. Então, é um desafio ao Luís XVI, que ainda era o rei da França. Você não vai estar mais acima da lei, agora você vai ter que seguir uma Constituição, você vai ter que seguir uma lei. Outras características foram aprovadas dentro dessa primeira Constituição da França, nessa primeira fase, que nós denominamos aqui como a primeira fase da Revolução Francesa, foi a divisão dos poderes. E isso mostra claramente a influência do movimento iluminista nessa Revolução Francesa, porque dividir o poder em três é totalmente diferente do que acontecia no antigo regime. Antes de 1789 havia um poder, que era o poder do rei, poder único, poder absoluto, que naquele momento na França era o do Luís XVI. A partir do momento que a Constituição diz que tem que haver uma divisão do poder em três, como vocês podem observar aqui, eu estou apontando, esse poder único vai ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Como Montesquieu, autor iluminista, dizia, é importante o equilíbrio entre os poderes e a fiscalização de um sobre o outro, para evitar a corrupção, para evitar o autoritarismo. Então, é o iluminismo sendo colocado em prática na Revolução Francesa. A separação entre igreja e governo, separação entre Estado e governo, é também uma novidade na França, e um ganho, uma influência do iluminismo e uma influência no mundo todo até hoje, uma influência da Revolução Francesa para o mundo todo até hoje. Essa ideia de que governo é uma coisa e igreja é outra, não se mistura política com religião. O Estado ele não pode ser religioso, o Estado ele tem que ser laico. O que significa isso? Não existe uma religião do Estado, pelo contrário, o Estado ele precisa abraçar a todos, independente da sua religião, e que não tenha aqueles também que não têm religião nenhuma.
Tá? E o voto censitário, que é o voto dentro desse processo revolucionário, ainda não é um voto para todos, mas é um voto que dá direito àqueles que têm um determinado tipo de renda a votar. Não é o ideal, mas ainda é dentro desse processo de evolução que a França está passando. São as principais características da Constituição dessa primeira fase da Revolução Francesa. Ok? O voto censitário, a separação entre a igreja e o governo e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse cenário aqui já mostra uma França diferente da França do antigo regime. Tá? Só para lembrar que esse documento depois, não rabiscado, vai estar disponível. Eu vou anexar e também vou disponibilizar para os meus alunos, ok? Quem não é meu aluno estiver assistindo o vídeo, quiser também ter esse documento, eu também pode deixar o contato que eu envio. E o Luís XVI? O Luís XVI, dentro dessa primeira fase da Revolução Francesa, que nós chamamos aqui, nos nossos estudos de primeira fase da Revolução Francesa, ele não aceita de forma alguma deixar de ter um poder absoluto e passar a ter que dividir o seu poder. Então, o que ele faz? Ele fugiu. É importante a gente entender que, nesse início, a Revolução Francesa ela está acontecendo dentro da França, como o próprio nome diz. Mas o que estava acontecendo dentro da França a notícia já estava se espalhando pela Europa. E começou a ser motivo de preocupação para muitos países que ainda eram de antigo regime, né? Muitos países absolutistas. Por exemplo, a Áustria formou um movimento contra a Revolução, um movimento militar contra a Revolução. A Prússia também, para quem não sabe, a Prússia é parte da onde hoje é a Alemanha. Então, são dois entre vários países que formaram um movimento militar contra a Revolução. Qual era o objetivo? Impedir que aquela revolução que estava acontecendo dentro da França tomasse corpo, se fortalecesse dentro do país e se espalhasse pela Europa, pelo mundo. Então, esse movimento contra-revolucionário foi formado para criar uma barreira contra essa revolução que estava derrubando o absolutismo dentro da França. Isso aí não pode se espalhar, tá, pelo mundo. E aí o Luís XVI fugiu para se juntar a esse movimento contra-revolucionário, não aceitando seus poderes limitados, e foi preso. Não foi bem sucedido nessa junção de forças, ok? Deixa ele preso lá, que daqui a pouco a gente vai falar o que vai acontecer com ele. A partir do momento que esse Luís XVI ele é preso, é formada uma convenção nacional entre os revolucionários para decidir quais os rumos que a França adotaria. A França não estava mais com rei, tinha uma monarquia que seguia uma constituição, que deveria seguir uma constituição, mas esse rei fugiu e foi preso por crimes políticos. E aí esses revolucionários formaram uma convenção, como nós podemos ver aqui, para decidir uma nova constituição para a França, os rumos do governo, enfim, como que seria aquela França sem um rei. É importante a gente entender que nessa convenção nacional, nessa reunião dos revolucionários, havia uma divisão entre grupos políticos. Não são partidos políticos, eram grupos políticos. E aí, é importante a gente entender que, voltando aqui, desculpa, saiu a tela. Bom, de um lado você tinha a predominância principalmente de dois grupos políticos, os jacobinos e os girondinos. Havia outros grupos políticos também, a planície, por exemplo, mas não eram de maior destaque. De maior destaque eram os jacobinos. Os jacobinos eram formados por profissionais liberais, advogados, médicos, funcionários públicos, lojistas, pessoas populares, populares também, ou seja, pessoas que tinham uma proposta mais radical para a França, propostas mais populares, de mudanças mais bruscas, de enfrentamento maior do sistema de desigualdade, podemos dizer assim. E do outro lado nós tínhamos os girondinos. Os girondinos, como nós podemos apontar aqui,
eles eram formados pela alta burguesia, banqueiros, armadores, industriais, comerciantes. Tá? Então, de um lado você tinha os jacobinos, a baixa burguesia, uma classe, entre outros grupos, mas uma classe mais ligada a uma burguesia menos favorecida financeiramente e que tinha propostas mais radicais, mais populares, e do outro lado os girondinos com suas propostas mais elitistas, ou seja, não que eles queriam manter o antigo regime, mas eles defendiam sim uma França diferente, mas uma França que seria transformada a partir de reformas menos radicais. E aí é importante a gente entender aonde nessa Convenção Nacional esses grupos políticos se sentavam, se posicionavam. Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda da Convenção. E os girondinos, aqueles mais conservadores, que eram contra as mudanças radicais na França, ambos os grupos eram contra a volta do antigo regime, é importante a gente colocar, mas um defendia reformas, um processo mais conservador, no caso dos girondinos, e os jacobinos, um processo mais radical. Os jacobinos, como eu tinha dito para vocês, se sentavam à esquerda, e os girondinos se sentavam à direita. É a partir daí que surge a expressão, as expressões que são usadas na política até hoje, esquerda e direita. Os jacobinos se sentavam à esquerda, então foram considerados grupos de esquerda, e os girondinos se sentavam à direita, os mais conservadores, mais reformistas, com defesa de mudanças sociais não tão profundas ou não tão imediatas assim, são aqueles que se sentavam à direita, eram os grupos de direita. Sendo assim, é importante a gente entender o seguinte, que essa primeira fase é uma fase que favoreceu mais os girondinos, a partir do momento que o voto por renda facilitava mais os girondinos, que tinham um poder econômico maior do que os jacobinos. Porém, a partir do momento que foi realizada essa Convenção Nacional para aprovar uma nova Constituição para a França, já que a França estava sem rei, foi formada uma nova Constituição que passou a favorecer o grupo dos jacobinos. Então a gente pode ver aqui, nessa segunda fase aqui, os jacobinos assumem o controle político do país, porque a Convenção Nacional formou uma Constituição que tinha uma pauta mais simpática, vamos dizer assim, uma pauta mais associada às propostas jacobinas. Então começa assim essa segunda fase, que foi chamada de fase do terror, pelo seu radicalismo, não só um radicalismo no tratamento das questões sociais, mudanças radicais que favoreciam mais ao povo, mas também um radicalismo no tratamento dos seus opositores. Então essa segunda fase é o momento que os jacobinos estão no poder. Então vamos pegar uma imagem mais próxima aqui. É o momento que os jacobinos controlam a França, liderados por Robespierre, era o líder jacobino. E aí era muito comum o tratamento dos adversários políticos, como eu falei para vocês, de forma radical, na guilhotina. Tinham suas cabeças cortadas. E o marco mais simbólico disso tudo foi aquele Luís XVI que estava preso, sendo também mais um guilhotinado. Hoje é um ponto turístico em Paris, na praça de La Concorde, na França, o rei Luís XVI foi guilhotinado, guilhotinado em praça pública. Ele e a Maria Antonieta também Maria Antonieta também foi guilhotinada e Luís XVI também foi guilhotinado, ou seja, ambos foram guilhotinados. Então é importante a gente entender isso, o simbolismo dessa prática, dessa atitude revolucionária dos revolucionários, porque é um momento de rompimento daquele vínculo de submissão e respeito em relação ao rei absolutista. Quem diria? Um rei que era absoluto, um sistema absolutista que durante séculos foi considerado como um representante de Deus,
Agora, depois teve que passar a ser submetida a uma lei, a uma monarquia, a uma constitucional, a uma constituição, e agora sendo decapitada em praça pública como uma pessoa qualquer, como um cidadão qualquer, sendo punido pelos crimes que tinham sido os crimes políticos do qual foi condenado. Ou seja, a diminuição desse poder do rei de um tudo para um nada, né? Ele passou a ser um nada para aquela população. Não mais um representante de Deus, até porque agora a política dos revolucionários era política uma coisa, religião outra, Estado separado de igreja. Okay? Essa Constituição que foi aprovada na Convenção e que fez com que esse segundo momento desses 10 anos da Revolução Francesa fosse um momento favorável aos jacobinos, mudou a forma de governo na França, que tinha uma monarquia constitucional, o rei abandonou o barco, foi preso, e aí a França passou a ter uma república. Né? Deixa de ser monarquia e passa a ter uma república. O rei guilhotinado dentro desse período, como já foi falado agora há pouco. O voto, que na primeira fase, voltando lá naquela linha do tempo, ele tinha sido aqui aprovado o voto censitário, o sufrágio censitário, deveria ter uma determinada renda para votar, agora ele passa a ser um voto universal. Certo? Nessa segunda fase aqui. Ou seja, um voto sem distinção de renda. Isso também é muito importante nesse processo de conquista de cidadania. Isso na França e depois servindo de influência para o resto do mundo. O voto de todos, o voto universal independente da questão financeira. E uma outra característica que marcou muito essa segunda fase da Revolução Francesa foi a abolição dos escravos nas colônias francesas. É um processo dentro da França, é o governo da França, então eles abolem a escravidão dentro de suas colônias. E aí eu gostaria de destacar, depois a gente vai ter uma aula especificamente falando dessa abolição, mas destacar uma das colônias francesas onde a sua população foi beneficiada por essa medida, que foi o Haiti. Né? O Haiti era uma colônia da França, aqui na América. Tentar escrever aqui porque está difícil. E o Haiti se transformou aí num país que aboliu a sua escravidão, e o processo no Haiti ele serviu de influência para o mundo todo, principalmente para as outras colônias na América. No Brasil nós temos uma série de rebeliões escravas influenciadas no exemplo do Haiti, mas isso foi depois. Esses negros escravos vão se rebelar depois, porque Napoleão Bonaparte, mais tarde, quando assumir a França, vai tentar retomar a escravidão, enfim. Mas por enquanto a gente fica com essa informação, que é o momento da abolição dos escravos das colônias francesas pelos jacobinos que estavam no governo, controlando o governo da França. E a Lei dos Máximos, que estabeleceu um congelamento dos preços sobre produtos básicos, né, para evitar que esses preços aumentassem desordenadamente, a população mais necessitada não tivesse condições de comprar. Então você vê que esse governo, a gente voltando lá para o primeiro gráfico, né, para a primeira imagem, nós temos 3 fases de revolução dentro da Revolução, desses 10 primeiros anos de Revolução Francesa. A primeira, uma fase que já um enfrentamento ao absolutismo, porém ainda de uma forma menos radical, com que favorecia o grupo dos girondinos, que se sentavam à direita na Convenção Nacional, que eles eram mais conservadores, menos reformistas, mudanças sociais, mas não profundas. E nesse segundo momento, que é a fase do terror, ou Convenção Nacional, que é produto daquela reunião entre girondinos e jacobinos, que aprovou uma nova Constituição para a França, e nós temos aí o controle dos jacobinos implantando medidas mais populares, que favoreceram inclusive os escravos nas colônias francesas, o voto independente da renda, preços tabelados para que a população mais humilde pudesse comprar, ou seja, para o povão, para a grande massa da população, a segunda fase do governo jacobino foi melhor. Mas o seu radicalismo também criou muitos opositores. Diante disso, os girondinos tomam o poder, organizam um golpe, assumem o poder na França, e aí a gente começa a terceira fase
nessa divisão que nós estamos fazendo aqui, né? Cada historiador faz de uma forma diferente. E aí nós começamos aqui, voltando lá naquela imagem, a terceira fase da Revolução Francesa, uma nova Constituição aprovada, uma Constituição que mantém a República, importante a gente colocar aqui, voltando lá, a terceira fase, mantém a República, volta com o voto censitário, o voto por renda, e nomeia um diretório, ou seja, um grupo de diretores girondinos, que agora são eles que estão no poder, os girondinos, para controlar, assumir o governo da França. Agora, essa transferência de poder no curto espaço de tempo, de 10 anos, estava trazendo uma instabilidade muito grande para a França. E aí o número de revoltas sociais era muito grande. E aí nós temos a conspiração dos iguais como o maior exemplo de revolta popular desse terceiro período da Revolução Francesa, que pedia distribuição de terras entre camponeses, um sistema social mais igual, liderada pelo Graco Babeuf, a revolta social popular que a gente pode destacar nesse terceiro período, certo? Voltando lá, naquele primeira imagem, para a gente fazer um resumo geral, o que nós temos aqui? Nós temos séculos anteriores a 1789 de antigo regime, absolutismo, desigualdade, agravados por uma crise econômica. A partir de 1789, a gente conta 10 anos de revolução, onde grupos políticos ficaram se alternando no poder. Grupos políticos revolucionários que discordavam quanto ao rumo que a França deveria tomar. Se deveriam ser reformas mais brandas, reformas sociais mais lentas, ou conservadores, né? São grupos mais conservadores, e a maior parte dessas pessoas estavam entre os girondinos, e do outro lado os jacobinos, que eram aqueles que se sentavam à esquerda, os grupos de esquerda que defendiam medidas sociais mais populares, mais favoráveis à grande massa da população. E daí surge a expressão direita relacionada aos girondinos e esquerda relacionada aos jacobinos. Nesse primeiro momento, os girondinos, graças ao voto censitário, são mais favorecidos. Num segundo momento, os jacobinos assumem o poder e são mais favorecidos, porque o voto é universal, independente de renda. Porém, o seu radicalismo político com a guilhotina, inclusive o próprio rei Luís XVI foi guilhotinado nesse momento, fez com que o grupo perdesse o poder através de um golpe dos girondinos. E aí a gente chegou com isso na terceira fase, que um grupo de girondinos controlam a França, mas não conseguem trazer a estabilidade econômica e política para o país. Diante disso, parte dos militares, grande apoio dos militares, e também parte da alta burguesia defendia que alguém de pulso firme, que tivesse um histórico, um respeito, uma credibilidade dentro das Forças Armadas, assumisse o poder para estabilizar o país economicamente, politicamente, socialmente, enfim. E aí no dia 18 de Brumário, né, esse é um calendário que foi inaugurado na França, o calendário revolucionário, na República Francesa foi aprovado um novo calendário para a França, e no dia 18 do mês Brumário, Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. Então a gente chega aqui no final da nossa linha do tempo, né? Como nós podemos observar aqui, no final da nossa linha do tempo, com o golpe do Napoleão Bonaparte, o golpe 18 Brumário, assumindo o poder na França e ficando durante muito tempo, uma figura controversa, a gente pode dizer assim, ficando durante muito tempo no poder da França. Ele entra lá no finalzinho do século XVIII, em 1799, e fica até 1815, século XX. Né, os primeiros anos aí do século XIX, do século XIX. Final do XVIII e até o século XIX. Então é importante a gente entender que muitos historiadores usam esse governo de Napoleão Bonaparte. Nós não vamos entrar nessa aula em detalhes, nós vamos ter uma aula só de governo de Napoleão, de era napoleônica. Usam esse governo de Napoleão Bonaparte, no meio, muitos historiadores, como mais uma nova fase da Revolução Francesa. Okay? E nós vamos entender nas próximas aulas o que Napoleão fez dentro do país, dentro da França,
dando continuidade a essa história na França, e como que o governo dele foi o responsável por espalhar essa revolução pelo continente europeu e também, mesmo que indiretamente, pelo mundo. Então, de que forma ele era uma figura ambígua? Ele era muitas vezes déspota, autoritário, mas também muitas vezes como que ele contribuiu para espalhar essas ideias liberais, essas ideias iluministas pelo mundo, né, que já tinha acontecido na França pelo mundo. Então a gente vai entender aqui que o governo de Napoleão seria uma internacionalização, podemos dizer assim, da revolução que nos 10 anos anteriores aconteceu dentro da França e que o movimento contra-revolucionário não conseguiu conter. Tá bom, galera? Então até a próxima!